Fala, meu povo! Estamos começando mais um Salto Alto Podcast. A minha convidada de hoje, eu sou suspeita para falar porque ela é minha aluna do Salto Alto Connection. Acompanhei a trajetória dela por um período, sei muito bem o que ela carrega, a história dela, e é com muito orgulho que eu tenho hoje aqui no nosso podcast Chloe Gomes, meu amor, Cleo. princesa. Chegou o dia. Chegou. Gente, ela vai contar tudo para nós, como que foi a jornada dela na América, se ela teve o sonho americano. Ela chegou aqui com $200 e agora ela vai contar pra gente como que ela se desenvolveu e casou, tem filhos, é mãe, esposa, empresária e agora escritora e autora. A gente chega a um patamar da vida que a gente nunca imaginou. E Deus tem uma coisa escrita pra gente que a gente não imagina nem perto do que seria, né? Eu nem pensei que eu ia morar nos Estados Unidos. Eu tinha um sonho enorme de aprender inglês. Eu via os filmes e eu ficava encantada e eu queria aprender inglês e queria conhecer os Estados Unidos. Então, eu achei um programa que foi o que eu poderia pagar, que dava para mim fazer com a minha idade. Eu tinha 24 anos quando eu vim. Você veio como au pair? Vim como au pair. E aí é um programa para você morar com uma família americana e trabalhar para eles de babysitter, de babá, e estudar inglês. Então, para mim, era perfeito. Eu queria a cultura, eu queria o inglês, eu queria vivenciar isso aqui, mas depois ir embora. E estou aqui até hoje. Então foi difícil para você desfazer as malas. Eu sempre falo isso. Você veio, mas vou construir uma independência financeira, vou fazer um dinheiro e vou voltar para o Brasil. Era esse o seu pensamento? Nem isso, não, nem trabalho. Eu queria vivenciar a cultura, eu queria aprender o idioma. Eu tranquei minha faculdade de psicologia no Brasil, trabalhava em loja, em pé o dia inteiro, e eu pensava que aprendendo inglês, aprendendo a cultura, eu ia voltar, conseguir um emprego melhor. Nunca tive na cabeça que eu ficaria aqui. Você veio mesmo numa questão de aprimorar, evoluir, agregar conhecimento para o seu currículo. Exato. Né? Chloe, fala para nós como que foi essa sua chegada. Foi como você imaginava? Não. Primeiro, o inglês, né? Estudei bastante lá para chegar aqui com pelo menos o básico. Aí você chega aqui e você vê que você não sabe nada. Dava até dor de cabeça. Tem mais que aprender, né? Nossa, dava até dor de cabeça. Eu tenho essa dor de cabeça até hoje. Tentando entender o que eles estavam falando. E como eu já caí direto dentro de uma casa, de uma cultura, de uma família americana, e Nova York, principalmente, eles falam muito rápido, né? Sim. Dava até dor de cabeça. Tem as gírias, né? Mas era isso que eu queria. Então, eu acabei aprendendo muito rápido. Em 3 meses, eu já estava falando muito. E com as crianças, era muito gostoso aprender com eles, porque como é um inglês mais fácil, não muito formal, mais simples, você acaba pegando mais rápido. Eu penso que é porque a criança a gente não tem vergonha. É uma criança, se eu falar errado, ela nem vai... Né? Exato, né? Acho que sim. Porque eu acho que uma das coisas que atrapalha a gente na língua, no nosso idioma, é a vergonha de falar errado. Mas eu percebo também que o americano, ele gosta, ele tem prazer em te ensinar. Tem sim. De ensinar, né? Gente, eu pus esse aparelho na boca, eu até tirei para gravar, mas toda hora que eu tô falando parece que falta um pedaço da língua. Então, se vocês verem que eu tô falando diferente, é por causa desse negócio que eu tô na boca. Deixa eu voltar. Vamos. E qual foi, Chloe, a sua maior dificuldade no começo seu de América? Olha, acho que o idioma, né, foi o principal, a adaptação. E depois que eu saí do programa do Au Pair Care, que eu decidi que eu ia ficar aqui... Que durou quanto tempo? Durou 2 anos. Era o máximo que você pode fazer há 2 anos. E aí, né, me joguei no mundo. Tava aqui sozinha, vim sozinha. Você foi pra faxina também? Fui, isso que eu ia falar agora. E aí, depois que eu saí do programa, eu comecei a fazer de tudo um pouco. Eu fui ser assistente dentista, fiz faxina, fiz redirecionamento, que é mandar compras daqui para o Brasil. Trouxe produtos do Brasil para vender aqui. Você estava fazendo uma importação e uma exportação já. Eu fui me virando. Eu fazia de tudo um pouco, tudo que apareceu eu ia fazendo. Nunca tive medo, nunca tive vergonha de fazer o que eu podia. Mas você se imaginava nesse talento também? Porque isso já é empreender, né? Já tem que ter. Aqui nos Estados Unidos eu falo que você vai ser empreendedor na marra, por necessidade, depois por, né? Por escolha. Verdade, eu acho que foi exatamente assim. Primeiro foi na marra, depois foi por escolha. Foi para sobreviver. Foi. E você gostou?
Gostei muito, aprendi muito. Mas parecia assim que não ia para frente, que não era aquilo que ia, né, me trazer a prosperidade, me trazer aquele conforto financeiro, aquela independência, né? Não te dava paz, né? Não era isso que estava te preenchendo. Não, não. Então, Você temos tem dois dois filhos que eu lindos, a conheço. Milene e o A Miguel. princesinha tá ali, me trouxe Uhum. flores. Obrigada, amei. Vai enfeitar minha casa. Eu amo flores. Ela é super meu incentivo, ela me Eu incentiva sei. demais. E ela é sua fã, né? Você sabe que E eu dela. é menina inteligente. Essa daí vai se criar. Vai se criar bem fácil. Vai, vai. E me conta, como que foi que você entrou, depois de tudo isso que você passou, você entrou no mercado imobiliário? É, Ou foi, não? foi assim. Aconteceu uma coisa muito importante entre uma coisa e outra. Que eu casei, tive meus filhos, estava ali tranquilinha cuidando deles, aí eu tentava trabalhar o menos possível para ficar por conta deles. E com um ano eu comecei a ver o meu filho já com as características de autismo. Um pouquinho antes dele fazer 2 anos, foi confirmado o autismo leve. Então, foi um choque para mim, porque a gente não sabe se aquilo vai progredir, Avançar. regredir. Então, eu fui para Manhattan com eles dois para levar ele num especialista, ver o que, que eu ia fazer, o que, que eu poderia fazer de acordo com a medicina integrativa, que é o que eu adoro, que eu acho Aham. que, né, curar E a raiz acredita, do né? problema, né? E aí a gente voltando, eu já estava assim muito muito tensa, estressada com toda essa situação, muito triste. E aí voltando de Manhattan, eu moro em Long Island. Uhum. Aí você tem que pegar o trem na Penn Station. A gente estava na Penn Station e do nada meu coração parou. Eu desmaiei. A minha filha Ah, é verdade. tinha 4 aninhos e ela lembra até hoje de como foi. Ficou muito assustada. E graças a Deus tinha muita gente boa em torno, cuidaram deles, chamaram a ambulância. E eu Gente, ele é um bebezinho e ela tinha 4. E ela quatro, lembra duas de tudo, crianças. lembra de tudo. E chegando no hospital, até que eles descobriram o que que aconteceu, eu acordei, né? Graças a Deus não fiquei desmaiada muito tempo, né? Com o coração parado, não me deu sequelas, mas voltou sem massagem cardíaca, sem nada, voltou sozinho, né? Deus. E no hospital demorou até que eles descobriram o que que era. Quando eles descobriram, eles falaram que se eu não colocasse o marca-passo e o desfibrilador, eu não viveria 3 Morreria. anos. Aham, eu lembro da sua história. Gente, é porque é tanta coisa que a gente escuta ali, eu tinha esquecido desse detalhe, bem importante. Isso foi uma coisa muito difícil que aconteceu na minha vida, mas que hoje eu agradeço o tanto que eu aprendi, o tanto que minha vida mudou a partir dali. É o olhar, né? Deus tem que te colocar no desconforto para você se mover, né? Então foi isso que aconteceu. Mas não tem um diagnóstico, de algo que simplesmente É, parou. parou. Eu tenho cardiomiopatia, né? Que o meu coração ele bate muito fraco. O E meu aí ele, também. e aí ele cresceu, ele é maior do que um coração maior. Normal. E isso. E tem que tratar com medicamento para sempre e tem o aparelho. Ele já funcionou uma vez, eu já precisei levar choque uma vez, bem forte, bem ruim. Mas, né, não posso reclamar, salvou minha vida de novo. Então, Então vamos lá, você está falando de que Deus te coloca no desconforto para você é, melhorar em algo. E o que que você viveu que você conseguiu falar? Eu precisei passar por isso depois disso. primeiro, ser mais positiva. Eu escutei uma frase uma vez e eu nunca mais vou esquecer. Se você acordar amanhã somente com o que você agradece hoje, com o que você vai acordar? Eu não agradecia nada. Boa, viu? Se você acordar amanhã e tiver que agradecer algo, Somente com o que você agradeceu somente com o que hoje. você agradeceu hoje. Nossa, já agradeci, hoje eu tô bem. Já acordei vibrando na gratidão. Viu? Então amanhã você acorda com tudo que você precisa, né? Amém. E isso foi forte, porque a gente tá vivendo a vida no automático e você não agradece por estar vivo, você não agradece o dia bonito, você não agradece os filhos lindos que eu tenho. Então a vida deles, a saúde E deles. nem enxerga também as oportunidades. Uhum. É porque quando a gente foca na gratidão, a gente se aproxima mais daquilo que a gente deseja, né? E como foi para você quando você passou dessa fase, olhar para sua família, para os seus filhos
e entender que você poderia ter ido? Foi um processo bem difícil. Eu não aceitava, muito negativa. Por que que isso está acontecendo comigo? Porque eu, Vítima. vítima, É vitimização. difícil falar essa palavra vítima porque ela é difícil, né? Pode falar daí, tá? Eu deixo você falar. Você falar vítima porque é uma coisa que você não tem controle, né? Foi uma... Eu não quero falar a palavra fatalidade, é... Fatalidade, né? Foi uma fatalidade. Quando você está mentalmente doente, você não vê que você está se vitimizando, você não vê que você está se adoecendo. Exato. Então, isso foi um processo de crescimento para mim muito bom. Abriu os meus olhos para muita coisa. Até eu procurar cura, foi um sofrimento para mim, para o meu marido, para minha família, né? Eu estava enlouquecendo e enlouquecendo eles junto comigo. Eu lembro no salto alto, você estava bem maior, né? E você estava numa situação bem difícil, assim, emocionalmente falando. Sim, totalmente falta de amor próprio, de autocuidado, de tudo, né? Quando eu te conheci, eu estava no comecinho desse meu processo de De cura, cura. né? O Salto Alto Connection foi um processo de cura muito bom para mim. A conexão com Que todas bom. essas mulheres. Já fiz uma aula que eu saí de lá chorando. Então, foi um processo de cura e de autocuidado mesmo. Foi o que eu mais aprendi ali dentro. De Que eu olhar para aprendo dentro, né? isso. E ver a história de outras mulheres, o apoio. É tão incrível. Quem está no degrau de cima puxa quem está embaixo e assim sucessivamente, e sentir essa força, esse apoio, porque antes eu tinha crenças de não merecimento, de que eu De não sou trabalhar, de capaz. ser independente Sim, financeiramente. com a doença eu fiquei paralisada. Eu entrei numa depressão que eu falava assim, quando eu era 220 por hora, né, não estava ainda bom o suficiente, né, porque a gente nunca acha que tá. Imagina agora, né? Eu pensei, eu vou ser um estorvo para minha família. E às vezes a gente culpa inconscientemente as pessoas que a gente mais ama, né? Uhum. Então, foi um processo longo e logo depois, ainda para ajudar, veio o Covid. Então, eu tinha acabado de fazer a cirurgia, né, do coração, implantar o marca-passo, e não podia dirigir, não podia ir no mercado, não podia limpar a minha própria casa, então aquilo foi me consumindo. Potência, né? Isso. E logo depois veio a pandemia, e eu ficava todo dia. Ansiosa. Hoje eu vou pegar e vou morrer. Então aquilo foi assim me adoecendo e adoecendo a minha família de uma maneira assim que eu não enxergava, porque quando a gente está doente a gente não enxerga que a gente está e que está adoecendo tudo em volta. Quando você está reclamando, você está clamando aquilo duas vezes, né? Então você melhorando por dentro, porque foi uma coisa importante que eu aprendi. A gente acha que as pessoas à nossa volta têm que melhorar. Mas quem tem que melhorar é a gente. Tem que começar por dentro. Quando você melhora por dentro, as coisas por fora começam a melhorar. Então, tudo começou a melhorar com os meus filhos, com o meu casamento, com meus amigos, com o meu trabalho. Eu penso que muita coisa nesse momento da sua vida ficou muito às vezes, confuso na sua mente. O porquê do filho, porque ninguém quer, né? Que um filho tenha problema ou nasça com alguma disfunção, alguma coisa. Então, eu acho que vem você ficar às vezes se culpando também, né? Por algo. E como que tá hoje, seu filhinho? Ele tá com quantos anos? Que eu vi ele é super maravilhoso. Ele tá com 7, ele desenvolveu Inteligentíssimo. muito demais. Ele é 220, por isso que eu nem trouxe ele, porque senão ele ia pular aqui em cima dessa mesa. Nossa Ele Senhora. é maravilhoso. Graças a Deus ele reagiu muito bem às terapias e uma coisa que eu falo que ajudou muito ele foi o meu marido gosta de andar de moto de hard enduro, né? Faz trilha e ele também apaixonou por isso. Mas é esporte, né? Foi uma Esporte, bênção. ele cura também. Eu falo que o esporte ele tinha que estar no nosso convênio médico, eu digo assim. Verdade. Porque, não é? Porque cura. É a Cura. nossa mente. Estava vendo casos de pessoas, eu falo que eu sou preguiçosa, mas agora eu tô me né, como aqui fala pushing, né? Eu sou. Nossa Senhora, imagina. Eu acho que eu não tenho. Não, assim, mas eu queria ser essa pessoa que fala, eu vou acordar
5 da manhã para treinar. Nossa, eu vou ficar 2 horas na academia. Não tem nem tempo para 2 horas na academia, gente, pelo amor de Deus. Mas ninguém é assim. Isso é a que chama a tal da disciplina, né? Mas Faz sem querer mesmo. Eu quero saber o dia que eu vou falar assim, cara, eu não treinei hoje, tô triste. Porque eu acho que oxigênio no cérebro, né? Melhora muito, te libera endorfina, serotonina, libera tudo que é bom. Então, você tá certa, tem que colocar ele no esporte. Ajudou bastante. E isso faz quanto tempo? Então, você não tem perigo nenhum ou você tem que ficar sempre cuidando disso? Medicação para sempre. E com o aparelho, se acontecer alguma coisa dele parar, vem o choque. Sim. Né? Então, você não teve mais isso? Tive uma vez. Teve uma vez? Mas você consegue ver o que desencadeou isso? Como você estava no dia? Muito estresse correndo para lá e para cá, mas o médico fala que não tem muito isso de ter um motivo. Porque às vezes eu tô sentada no sofá, vendo televisão tranquila e acontece dele dar uma descontrolada. Então, o médico mesmo fala, claro, não pegar peso, evitar estresse, né, o que é impossível, né? Mas... É bem impossível, talvez dá para trabalhar isso. Não, mas eu falo que você estando bem aqui já ajuda bastante. Aprender a soltar muita coisa. Porque o que você não consegue controlar lá fora que te descontrola aqui dentro? Então, eu era muito assim, sabe? No fundo, eu queria era controlar tudo e todos. Tem coisa que não é meu. Tem coisa que eu tenho que soltar, porque, sabe, quando você vai colocando um saco de batata de um lado, um saco de batata do outro, que é do seu amigo que você está carregando, Sei. ou até coisas que é do seu marido, que não é problema seu. E a gente quer salvar o mundo. E aí você acaba se colocando, se desgastando, se ferindo. E aí você vai pagar o preço. E seu corpo paga o preço, né? O corpo adoece. O corpo fala. Com certeza. E buscar esse processo de cura foi uma virada na minha vida, porque chegou um momento que eu tive que dar chega, né? Um basta. Então eu falei, chega. Eu senti Deus no meu coração falando, chega, você não merece isso, você é minha filha. Eu falo que a gente é filha do rei, a gente merece o que há de melhor nessa terra. E o estresse não está incluído nisso, não. Não. Então comecei a procurar tudo que eu podia. Vou procurar opções de cura. A primeira coisa que eu achei e que me ajudou muito foi o Ho'oponopono. Não sei se você conhece essa técnica. Conheço. É uma técnica havaiana. Esse médico curou uma clínica inteira psiquiátrica. Que é o perdão, né, do amor. Eu fazia Ho'oponopono, meu Deus. Como que era? Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Tem uma regra, né? Eu lembro que eu sempre colocava um a mais que não tinha nada a ver com o Ho'oponopono. Você pode colocar o seu nome. Eu sinto muito, me perdoe, obrigada. Te amo, sou grata. Você está falando isso para você mesmo. Porque quando você explica para alguém, não faz sentido nenhum. Isso vai te curar, por quê? Porque você está falando isso para você mesmo, para o seu subconsciente. Então, o seu subconsciente está se perdoando, está se curando. Exato. Né? Se amando, se acolhendo. Eu tinha pesadelos horríveis no começo. Então, gente, isso realmente está me limpando, está mexendo com coisas que está escondida ali. Então, ali no começo mesmo, eu já vi que aquilo realmente funcionava. E me ajudou muito. Depois comecei com meditação, também me ajuda muito. E ler, procurar conhecimento. Ler. Foi por isso que você agora que entrou na onda da autora, me conta como foi essa sua descoberta, seu despertar para escrever. Bem, primeiro pega aqui que é do seu irmão, né? Não. Ele tem a ver com isso, não tem não? Tem muito a ver com isso. O motivo do livro, inclusive, está em primeira mão aqui. Nem minha família e amigos sabem do livro, porque o que a gente quer que dê certo, a gente fica calada. Deu certo, porque se está aqui, meu amor, já é benção. Primeira mão, claro, primeira mão aqui no podcast da Cleo, Exato. O meu livro. Porque com todas essas mudanças, todos esses aprendizados que eu fui tendo na minha vida, a minha qualidade de vida é outra. E eu quero que os meus filhos aprendam isso também, porque eu fui aprender isso depois dos meus 40. A gente não teve isso, né, na nossa infância. Não tem, mas a lei da atração, o poder da mente positiva já existe há muito tempo. E eu fiquei pensando, poxa, por que eu não aprendi isso antes? Eu quero que os meus filhos aprendam. Procurei material e não encontrei.
E eu falei, eu vou fazer o E material não para os tem meus mesmo. filhos. Eu tenho uma amiga minha do consulado que ela também faz a mesma coisa. Ela escreve livros infantis desse poder da mente positiva. Mas foi coincidência porque você falou. E a gente estava comentando de lançar uns livros e ela falou, já tenho uma coleção de livros para lançar. Ai, que bacana. Pois é, a gente não Não acha tem, não material acha. direcionado para criança, né? Então, porque se a gente já começar desde pequeno aprendendo a ter esse controle, ser grato, a ter a mente positiva, você vai crescer um adulto mais Mas saudável mentalmente. com certeza, você já vai ter o conhecimento bem ali bem na infância, onde é muito necessário, Não né? vai Onde tudo se precisar forma. voltar e curar a criança ferida, A gente estava falando disso agora há pouco, né? da criança ferida. Agora, tem uma coisa interessante. Aqui nos Estados Unidos, você que é mãe de... Eu não tenho... Meus filhos não estudaram aqui, meu filho. Mas na escola, tá? A Milene que não vai me deixar mentir. As músicas que canta, eu estava vendo isso porque a Tati, amiga minha, falou também. Que ele já tem essa cultura de trabalhar a mente positiva nas crianças através de palavras de afirmação. Tem sim. Diz que as músicas são assim, toda voltada para palavras de afirmação. No Brasil, desculpa, só você tem agora. Porque É, eu não também lembro. não sei. Não lembro, isso é cultural. É, eu acho que ajuda bastante. E quando eu tive a ideia de fazer isso, a gente fica com aquela ideia e não age, né? Tem que partir para ação. O meu irmão lançou um livro, tá até aqui, vou mostrar para vocês. É um sinal. Deixa eu ver. Isso. Nossa família estava combinada nas estrelas. Que Exato. bonitinho. É uma história linda de como ele contou para minha sobrinha que ela é adotada, uma família com muito amor. Esse é meu. Esse é seu. Ah, e para criança é muito legal. Até para a gente que é adulto, né? Porque ele é ilustrado e é fácil de ler. Ó. Tô até eu aqui no meio, olha. É uma historinha Adotada. muito gostosa, não só para famílias que têm filhos adotados, é uma história muito linda, feita com muito amor. E ele, eu tô E vendo que é bem fácil de ler aqui, ó. Pois é, e aí ele me mostrou novamente a lei da atração, porque a lei da atração você não tem que preocupar com como, né? Só joga o seu desejo para o universo. Então eu não quis preocupar com como e o meu irmão me trouxe o como. Fazer um livro não é, né, uma coisa de outro mundo, não é tão complicado e ele me ensinou a estar participando de todo o projeto do livro comigo, me ajudando, então está sendo incrível. Que legal. E falando do poder da atração, eu acredito muito que você atrai o que você vibra, né? E aí muitas das pessoas, por que umas funcionam e outras não? Eu penso que é porque não é só eu desejar, né? Como eu vibro, e como eu trabalho minha mente para isso, com todas as coisas e as camadas que a gente tem por trás, de ter só um pensamento positivo. Porque criar esse pensamento positivo quando você vem de uma mente totalmente negativa, destruída, É um processo. com revoltas, abandono, abusos, não é fácil reprogramar isso, é um processo. Exato. E a lei, né, pelo meu conhecimento, pelo tanto que eu estudo, fala que você tem que manter essa vibração o máximo de tempo possível. E a dúvida, não adianta você ir lá plantar a plantinha, depois ir lá cavucar, ver se ela está crescendo, não é assim que faz. Eu ouvi uma coisa muito interessante. Você chega no McDonald's, por exemplo. Aí você vai pedir, você chega lá e fala, eu quero o número 1. Aí a pessoa vai lá e pede, eu quero o número 1. Enquanto a mulher tá aqui, ó, digitando o número 1, eu era assim. Agora eu já... Toda vez Já que eu mudou faço, de ideia. já mudei de ideia. Eu acho que eu quero o 4. Aí a mulher, ok. Você tem que saber o que você quer. É o nosso cérebro. Ele fica ali, ó, entre um mundo e outro, e aí você acaba que não faz nada. Nessa primeira mudança que você faz fez errado. de dúvida se é aquilo que você quer, ele já deixou de te entregar o que você quer. Entregar. Uhum. É um exemplo bem legal, bem bacana. E me fala como que é o nome do livro. Pequenas Mentes Mágicas. Pequenas Mentes Mágicas. Porque é direcionado para as crianças, mas muitos adultos Gente, vão eu tô gostar em de primeira ler. mão mesmo, ó, que eu ainda nem tenho ele impresso Só o bonitinho, script. mas isso aqui é para abençoar, porque já tá abençoado e vai ajudar muitas crianças e muitos pais, né? Sim, porque como é uma conversa, um diálogo muito simples para a criança entender e tá muito divertido, também gostoso da criança ler e entender sobre a lei da atração. Eu já gostei dessa frase, ó. Acredite sempre. A mágica está em você. Lembre-se de ajudar todos que puder. Não, lembre-se de ajudar todos que puder a descobrir essa mágica. Ela se chama Lei da Atração. Exato. E aí você vai lançar ele quando? Logo, logo. Estamos na fase final. Eu vou lançar ele em português e em inglês. Você mesmo que... inglês é legal, que é bom que eu aprendo.
É muito Vamos bom praticando. aprender inglês vendo desenho de Não, criança. meus primeiros dias aqui com as crianças, eu lia muito livro para eles e é um inglês mais fácil de você compreender. Então, ajuda muito, muito mesmo a ler livro infantil. Você vê, você entende, gente, que às vezes de um momento muito difícil nasce oportunidades. Eu falo, você vem para esse país, você falou que estudou psicologia no Brasil. Você chegou aqui, você foi ser o quê? Babá, né? Uhum, Então, você foi ser babá, você foi ser faxineira. Então a gente tem que acreditar que às vezes não é o fim, é o começo para algo novo, algo maior, claro, para você se tornar um ser humano melhor e você ver que a sua força vai além, que a sua capacidade de ser quem você quiser ser é muito grande. exato. E foi isso que aconteceu, porque eu pensava assim, eu não vou dar mais conta de fazer nada do que eu fazia. Eu não estava dando conta nem de limpar a minha própria casa. Que eu vou fazer agora? E aí, num momento de meditação, eu pedi a Deus, me ilumina. O que eu posso fazer que não vai me trazer estresse físico, né? Que me Então, traga prazer, né? exato. E veio assim, como uma luz, eu vou ser corretora. E aí você tem que fazer o exame aqui, né? E claro que o inglês, não sendo em português, dificulta, né? Não é na nossa língua, é direito imobiliário, né? Acaba sendo um inglês São, também que não é o inglês que a gente usa no dia a dia. e também é outras leis, né? Sim, é tudo diferente. Mas eu falei assim, basta a decisão. Quando eu tomei a decisão, nem que eu tenha que fazer 1000 vezes, eu vou passar. Eu vou passar. E aí, quando você tem a decisão, tudo começa a agir ao seu favor. Me apareceu uma mentora maravilhosa, Georgia Ribeiro, na área de real estate, Sim. e me Foi assim que ajudou você conheceu a muito. Débora, né? Sim, depois eu tenho conhecido mulheres incríveis. Por quê? Porque eu me abri para isso, eu Pra me abri para isso. aprender. Então eu tenho conhecido mulheres incríveis. Veio a Débora, da Débora veio você. Então eu aprendi muita coisa. Também tenho Sem uma mentora reclame, na né? área de lei da atração, tenho aprendido muito com ela. Que Então, bom. e de novo, são mulheres que querem ver outras mulheres crescerem. Isso não é fácil de encontrar. É dar palco para alguém sem medo de cair, né? Porque Exato. isso aqui eu percebo aqui. Por que, que o salto alto existe? Porque eu falei, eu queria que alguém tivesse feito isso por mim lá atrás. Exato. Entende? E é sobre E isso. Como você diz minha. faz. Eu faço com amor e coração. Me fala como que é a relação Brasil-Estados Unidos. Voltaria para o Brasil? Não sei. Eita, olha aí, ó. Como é que tu quer atrair as coisas que tu não sabe? Eu acho que não, assim. Eu fico pensando muito no futuro. Agora, talvez eu voltaria. Meu marido quer muito voltar. Mas meus filhos crescendo aqui, vai chegar um ponto que eles vão entrar na faculdade, né? E eles não vão querer voltar. A vida São deles, americanos, né? a vida deles é aqui. E eu vou querer estar perto dos meus filhos. Seus Vou, netos, sim, se Deus quiser, vou estar viva, vou ver meus com netinhos saúde. com saúde. E então eu não consigo mais ver uma vida lá, mas tudo é possível. Sim. Uhum. E aí, então, você passou aquele processo todo de depressão, luto migratório. Talvez você foi guardando nas caixinhas as coisas e você passou. E você considera hoje que você passou esse luto migratório? Ou aí, de vez em quando, você ainda sente essa coisa de sentir um pé lá do Brasil, outro aqui? Ah, sempre vai ter, né? Sempre tem. Quando eu chego lá, o cheiro do Teu não, Brasil, filha. o cheiro, Adoro o as Brasil, mas eu tenho frutas, muita a certeza quando eu família. chego, eu falo, é 10 dias aqui e volto. Eu vou fazer um negócio, 20 dias aqui e volto. Mas sempre a sensação que eu tenho é sempre vai ficar o pé lá e o pé cá. Se Exato. eu for para lá, eu vou sentir falta de coisas aqui. E Mas eu comigo aqui, eu sinto falta de coisas eu lá. penso, Chloe, que sempre é um combustível. Porque se eu tenho a certeza que eu quero morar aqui, eu quero evoluir aqui, eu quero crescer aqui, e eu tenho minha família lá, e eu gosto de contribuir com os dois mundos, porque eu tenho muita gratidão de onde eu vim, das minhas origens, sabe? Mas para escolher morar, eu nem penso duas vezes, não. Estados Unidos. Eu sou 90% aqui também. Os 10% do coração fica Ai, lá. que lindo receber você aqui. Agora fala um conselho para essas mulheres que também passam dificuldades, inseguranças, incertezas. Você quase perdeu a vida, teve que tomar um susto. Que conselho você daria para essas mulheres que estão nos assistindo agora? Olha, com certeza aprenda a se amar mais, a se respeitar mais. Quando você se ama mais, as coisas em volta começam a melhorar. Respira, a gente é humano, procura cura, procura conhecimento. Tudo isso me ajudou incrivelmente. A minha vida tem mudado demais em todas as áreas.
inclusive, principalmente na minha saúde, porque não adianta eu querer um coração saudável se minha mente está doente. Então, tudo começa aqui. Então, cuida da sua saúde mental. Exatamente, porque não tem nada no mundo, e nós temos muitas provas disso, que o dinheiro vai chegar uma hora que ele não vai te salvar. Não. Então, cuide-se da sua saúde, que eu acho que é a maior riqueza que você tem. Amém. É Tá? assim. Te vejo no Turma 4 do Salto Alto Connection. Com Obrigada certeza. pela sua presença. Mais conhecimento. Mais conhecimento, por contribuir com a sua história. Vamos ter, assim, o salto, a Turma 4 tá vindo mais potente, assim, mais profunda, né? Eu não perco essa chance por nada. Nada, Eu nada. sei que não, então te vejo lá. Gente, obrigada. Até o próximo salto. Espero que vocês tenham gostado e vejo você no próximo salto. Beijo.